Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu dou sequência a algumas gravações que eu tenho feito para uma playlist sobre éticas consequencialistas. O foco dessa playlist é o utilitarismo clássico do Henry Sidgwick, né? O utilitarismo clássico, como eu já disse, tem três grandes representantes na modernidade: o Jeremy Bentham, o John Stuart Mill e o próprio Sidgwick, que, como escreve na esteira desses dois, acaba aperfeiçoando o pensamento utilitarista. No vídeo anterior, inclusive, eu introduzi a obra Os Métodos da Ética, do Henry Sidgwick. Na aula de hoje, eu vou me ater a um capítulo sobre a relação entre ética e política, que faz parte do primeiro livro desse tratado. O tratado, então, Os Métodos da Ética, é dividido em 4 livros. O primeiro livro é sobre algumas noções gerais, alguns conceitos mais elementares, como o próprio conceito de ética, que aqui será relacionado à teoria política. E depois, então, você tem um livro sobre o egoísmo, que é um dos métodos da ética, um outro livro sobre o intuicionismo e, por fim, o quarto livro é sobre o utilitarismo. Eu pretendo não falar muito sobre o segundo e o terceiro livro, mas eu vou gravar alguns vídeos sobre o primeiro livro para depois me deter no quarto livro, que é propriamente sobre o utilitarismo. Bom, o que é a ética, então, para o Sidgwick? Ela visa determinar aquilo que deve ser feito pelos indivíduos. Então, a ética tem aqui um componente ideal. Ela trata do que deve ser e não necessariamente do que é, só que do ponto de vista das decisões, das ações individuais. A política, por outro lado, a teoria política também tem esse componente ideal, só que ela trata daquilo que os governos devem fazer ou do que as sociedades constituídas politicamente devem fazer e até como uma sociedade deve ser constituída. Então, a política se volta ao social, ao coletivo, a ética se volta ao individual. Como a tarefa do governo para o Sidgwick consiste em regular a conduta externa daqueles que são governados em todas as suas relações sociais, na medida, é claro, em que essas relações forem suscetíveis à coerção externa, isso significa que tem que haver uma certa harmonia, né, entre a política e a ética, entre a política e a moralidade de uma forma geral. Então, a política precisa estar em harmonia com a moralidade, primeiramente porque você não pode ter um governo que determine que o indivíduo deve fazer aquilo que a moralidade diz que ele, enquanto indivíduo, não deve fazer. Então, se eu estou recebendo comandos externos, comandos inclusive que eu posso ser externamente obrigada por meio de sanções a cumprir, esses comandos só podem ser ideais, só podem ser de fato leis que devem ser, se eu, como indivíduo, não tiver uma obrigação de me abster desses atos. Mas existe mais do que isso nessa relação entre ética e política para o Sidgwick. Um componente muito interessante, a meu ver, é que ele também acredita que certas obrigações dos indivíduos são indeterminadas e só podem receber um conteúdo determinado por meio da lei. Isso me lembra muito, inclusive, daquilo que um filósofo mais contemporâneo, né, um filósofo propriamente contemporâneo, que é o John Finnes, né, chama de determinatio, um conceito, inclusive, que o John Finnes busca na filosofia do Tomás de Aquino. O John Finnes, então, acredita que se você pegar uma moralidade
pura, né? Uma moralidade simplesmente ditada por aquilo que é racional fazer, esses deveres não têm um conteúdo determinado, né? Eles não ditam exatamente uma ação em vez de outra. Um exemplo que eu acho bem interessante do John Finnis associa isso com a arquitetura. Por exemplo, um arquiteto, quando ele vai fazer uma casa, ele sabe que a porta deve ter certas dimensões que permitam que um ser humano passe por ela. Por outro lado, também não faz sentido fazer um portal imenso como entrada de uma casa. Então, ele tem certas limitações ali dadas pela racionalidade inerente àquilo que ele está fazendo. Tem um dever ser que orienta o trabalho dele. Mas dentro disso, ele também tem uma certa margem de manobra, tem certas escolhas, decisões que ele precisa tomar. Então, ele tem que fazer escolhas, tomar decisões para saber exatamente que tipo de porta ele fará, sendo que esse tipo exato de porta que ele realizará não está dado no conceito da porta que ele deve fazer. Por isso, a vontade, ela exerce aqui um papel de determinação da razão. E o Sigwik está justamente nessa mesma linha, né? Nessa mesma toada, digamos assim. Ele também está pensando que a moralidade não diz para os indivíduos exatamente quais ações os indivíduos devem praticar. Ela deixa uma certa área dos deveres morais indeterminados, e aí nós precisamos de leis exatamente para preencher, para dar uma determinação, porque nós estamos falando aqui de escolhas que não dá para cada um fazer a sua maneira, conforme a sua preferência. Então, um outro exemplo, esse nós podemos tirar da obra do Joseph Raz, que também, de certa forma, acompanha o John Finnis em trazer para a sua filosofia do direito esse conceito de determinatio, né? Também tem um papel dentro do pensamento do Joseph Raz. Inclusive, você encontra aqui no canal uma playlist só sobre o pensamento do Raz, eu coloco o link aqui para vocês. Mas basicamente, então, o exemplo do Raz é o seguinte: imagine que você tem uma razão para comprar pão, né? Vamos imaginar que você vai fazer pudim de pão. Isso não quer dizer que você tem uma razão para comprar o pão fatiado ou para comprar o pão que não está fatiado. Isso é uma liberdade que essa razão para comprar pão deixa para você. Então, a vontade determina exatamente o tipo de pão que você vai comprar quando você tem apenas uma razão para comprar pão, né? Então, é claro que o pão eu compro aquele que eu quiser e eu não preciso me importar com o pão que você vai comprar. Se eu tenho uma razão para comprar pão e você também tem, eu posso simplesmente preferir o fatiado e você prefere aquele que não vem fatiado. Ok, tudo bem. Só que o Sigwik, assim como esses outros filósofos, estão chamando a nossa atenção para o fato de que certos deveres não permitem que essa latitude toda fique para o arbítrio individual. Por exemplo, quando se trata de propriedade, e esse é um exemplo, né, caro ao Sigwik, nós podemos ter uma regra que determine que a cada um irá aquilo que é seu, a cada um aquilo que for seu. Ok, vamos então estabelecer que exista uma outra razão, né, para que nós tenhamos especificamente propriedade privada. Vamos imaginar que existe uma forma de nós argumentarmos racionalmente que o certo é que a sociedade tenha propriedade privada, tá? E que nós temos então um dever como indivíduos de respeitarmos a propriedade privada dos outros. Vamos imaginar que isso é que signifique dizer dar a cada um aquilo que é seu, deixar com cada um que seja aquilo que é seu. Muito bem, mas o que é de cada um exatamente? Como é que nós adquirimos propriedade? Mesmo que nós estivéssemos num estado de natureza, né, para pegarmos aqui
o modo de argumentar dos autores contratualistas, que procuram dar também uma justificação para a propriedade privada, como o Locke. Uma coisa é você defender que deve existir propriedade privada. Outra coisa é resolver o problema, o que é de cada um. Como determinar qual a propriedade privada de cada um? Como é que cada um pode se tornar legitimamente proprietário do que quer que seja? Nós sabemos que o Locke tem uma teoria para isso, né? Ele diz que se nós misturarmos o nosso trabalho com um recurso exterior, então esse bem externo ao qual nós misturamos o que é nosso, que é a nossa força de trabalho, passa a ser também nosso. Essa é uma teoria por sinal bastante criticável. Alguns diriam, por que você não perde aquilo que é seu, né? A crítica do Nozick, que é bem Robert Nozick, que tem uma crítica famosa a essa teoria lockeana, ele ironiza, né? E diz, por que você não perdeu a sua força de trabalho ao misturar a sua força de trabalho a um bem externo que não era seu? Por que você adquire o bem externo? O Nozick até diz, se você pegar lá uma latinha de extrato de tomate e jogar no oceano, mesmo que esse extrato de tomate seja seu e ele vai ser então misturado no oceano, isso significa que você perdeu o extrato de tomate, não que você ganhou o oceano, né? Então é uma teoria da aquisição de propriedade e, como eu disse, uma teoria que sofre objeções. Pode haver, e certamente há, outras teorias. O Kant, por exemplo, tem a sua própria teoria. A teoria do Kant, inclusive, está muito mais ligada à nossa capacidade de defendermos aquilo de que nos apropriamos, aquilo a que chegamos primeiro, do que ao trabalho. Kant também é um crítico da teoria da aquisição originária de Locke. E aí, diante dessa divergência, como que nós vamos saber efetivamente para resolver problemas práticos o que é de quem, né? Então não basta acreditar em propriedade privada, eu tenho que ter uma maneira em que todos os indivíduos sigam uma mesma regra para estabelecer o que é de quem. Não dá para cada indivíduo seguir a sua própria teoria da aquisição, sua própria teoria da propriedade, fazer as suas próprias escolhas de acordo com as suas próprias preferências, como quando ele vai comprar pão e está livre para escolher entre o pão branco e o pão integral. Não, nesse caso todo mundo tem que convergir, porque senão nós viveremos em conflito. Isso significa que se a razão, digamos assim, uma razão pura, né, uma teoria simplesmente ideal, não nos der um direcionamento muito preciso, não nos der esse ponto de convergência, nós não conseguiremos ter o mínimo de convivência pacífica. Então, nesse sentido, Sigwik chega a dizer, inclusive, que nós precisamos não apenas aqui de uma teoria ideal da política, mas esses deveres éticos que são indeterminados precisarão mesmo da lei positiva, né? Então, o Sigwik está dizendo que os nossos deveres éticos, eles podem variar conforme as variações da lei positiva. E por isso, porque embora ele não esteja usando o termo latino determinatio, ele está pensando justamente em termos da importância da lei positiva para fazer a determinação do conteúdo dos nossos deveres morais, dos deveres morais que temos como indivíduos. Então, por isso que eu associei esse ponto do Sigwik com o ponto desses autores como o John Finnis e o Joseph Russ, porque eles também estão pensando nesse papel da lei em dar um preenchimento, uma determinação concreta para deveres morais, quando existem essas situações em que não é possível que cada indivíduo haja a sua maneira, simplesmente faça a sua própria escolha arbitrária. Então, nesse sentido, o Sigwik está apontando o seguinte problema: olha, nós vamos ter que estudar em certos deveres éticos qual a relação da ética com a lei positiva. A lei positiva também impacta o conteúdo dos nossos deveres éticos.
Mas, por outro lado, ele também está atento a um outro tipo de questão, que é o seguinte: como que a teoria ideal sobre a política impacta esses deveres éticos? Porque também pode ser o caso da lei ser tão iníqua, de você ter uma lei tão injusta, que a sua teoria do que deve ser a lei lhe dirá que você não pode cumprir essa lei positiva, né? E aí, nesses casos, é preciso estudar, então, qual a relação dos deveres éticos com a lei positiva, à medida em que a lei positiva precisa fornecer o conteúdo para os deveres éticos, e como que a teoria política ideal ainda influencia esse esquema, essa dinâmica das coisas, na medida em que ela nos influencia o nosso comportamento, nos dando elementos para criticarmos a lei positiva, dizendo que a lei positiva não é aquilo que ela deveria ser. Quer dizer, graças à teoria política, nós temos críticas a fazer à lei positiva. Por outro lado, nós também precisamos da lei positiva para que ela forneça um conteúdo para os nossos deveres éticos. Por isso que o Sigwik fala aqui de uma dinâmica complexa envolvendo a determinação dos nossos deveres, nesse tipo de dever ético que envolve a política, que envolve esse domínio social propriamente, né? Mais social ou mais propriamente político. O Sigwik menciona basicamente 3 considerações que a teoria política nos diz que nós devemos fazer quando nós nos vemos diante de uma lei positiva criticável em nome de um ideal político. Ou seja, a lei positiva, a lei que de fato existe, não é a lei que deveria ser. Então, como que eu posso permitir que essa lei determine os meus deveres morais como indivíduo? Nesses casos, o Sigwik diz que nós devemos pesar, primeiramente, o quão imperativo é o nosso dever para com essa lei ideal, né? Essa lei ideal, ela realmente tem uma relevância moral muito grande. Por exemplo, o fim da escravidão me ocorre agora como sendo um imperativo moral mais, digamos assim, pesado que nós poderíamos ter nesse sentido, né? Nós não poderíamos, a meu ver, fazer muitas considerações contrárias diante de uma lei positiva que requer a continuidade da escravidão, ou melhor formulando, né? Se nós vivemos em uma sociedade escravagista, nós temos uma lei ideal que diz que essa lei positiva precisa mudar, precisa, no caso, propriamente acabar. E essa lei ideal me parece ser tão imperativa que não cabe muitas considerações contra ela. Mas nem sempre esse é o caso. Nem toda lei criticável é uma lei que provoca uma iniquidade tão grande quanto a escravidão ou quanto o Holocausto, né? Nós não podemos também ser dramáticos dessa forma e acreditarmos que toda vez que nós podemos apresentar um defeito em uma lei positiva por causa de uma teoria política, então nós deveríamos nos portar como se estivéssemos diante de um Estado nazista. Não é esse o caso. Outro tipo de consideração que também cabe fazer
é se não é muito remota, a sua perspectiva de transformar o ideal em real, né? Talvez você esteja diante de um ideal político que simplesmente não seja cabível, não esteja no horizonte da sua sociedade. A política tem os aspectos realistas também, depende do tipo de negociação que se pode fazer, depende dos partidos que existem e, mais do que isso, às vezes depende mesmo de condições materiais que a sua sociedade pode não ter para que um certo ideal seja implementado. Então, esse tipo de consideração, segundo Sigwik, também deve ser colocada na mesa, né? E, por fim, nós temos que ver a conveniência, mesmo que nós consigamos fazer uma mudança na lei, mesmo que seja factível, nós temos que pensar também em efeitos negativos que essa mudança pode ter se ela for feita se for feita de um modo muito abrupto, né? Claro que historicamente, né, nós tivemos algumas iniquidades sendo justificadas dessa forma, como quando, por exemplo, a Suprema Corte americana determinou o fim do segregacionismo nas escolas no sul dos Estados Unidos, mas não imediatamente, né? Acabou na prática deixando em aberto quando que isso deveria ser feito. Então aqui entra justamente a necessidade de você pesar o tamanho da injustiça que está sendo feito diante dessas considerações de conveniência. Pode ser o caso, como nesse caso, né, das escolas, que a injustiça seja tão grande que não caiba fazer considerações de conveniência. Mas são esses os tipos de considerações que existem e cada consideração, segundo Sigwik, deve receber o seu peso conforme as circunstâncias. Esse tipo de consideração, então, quando nós temos em vista críticas a serem feitas às leis positivas diante de uma teoria política que nos diga como as leis devem ser, e é claro que nós sabemos que o utilitarismo sempre foi esse tipo de teoria política, né? O utilitarismo é uma teoria que fornece aos legisladores uma máxima quanto a como devem ser as leis, né? As leis devem ser de um certo tipo, então é uma teoria obviamente normativa e aplicável não apenas a indivíduos, mas também àqueles que fazem leis para a sociedade. Por outro lado, o utilitarismo não é aquilo que o Sigwik chama de uma teoria duplamente ideal. Então você vê que o Sigwik tem essa perspectiva da moralidade, é óbvio, tratando como daquilo que deve ser, porém ele tem também uma crítica a fazer aos pensadores da moral, aos filósofos que tratam de ética, que adotam um ponto de vista que é duplamente idealista no seguinte sentido: eles não tratam apenas daquilo que deve ser, mas daquilo que deve ser em circunstâncias que também devem ser. Quer dizer, dentro de uma sociedade ideal e não nas nossas circunstâncias, nas circunstâncias reais em que estamos vivendo. Isso me lembra, por exemplo, de uma passagem da obra do Cícero, né, em que o Cícero critica o Cato, acho que se pronuncia em português Cato mesmo, né? Cato é um autor bastante idealista da antiguidade, é justamente aquele tipo de faça-se justiça e que o mundo pereça, né? Não quer saber das consequências das ações, não quer saber de outras ponderações, tudo é um imperativo moral, tem que ser daquele jeito e ponto final. E aí o Cícero lá, a certa altura, diz, olha, o Cato acha que ele está vivendo na República do Platão, mas na verdade ele está vivendo aqui nos dejetos de Rômulo e Remo, né? Está vivendo na sociedade romana com todos os seus defeitos. Então o que o Cícero quer dizer contra o Cato é que ele está pensando nas ações dele
como ações que seriam boas, seriam ótimas apenas em um mundo ideal, mas no mundo real elas podem acabar produzindo mais dano do que benefício. Então aqui o Cícero está justamente alinhado com isso que viria a dizer, né, tanto tempo depois, o Sigwicke, né? Então o Sigwicke está criticando aqueles que acham que a moralidade deve ser pensada como se nós estivéssemos vivendo já no mundo que não é, mas que também deve ser. Isso é muito comum quando as pessoas têm alguma ideologia política muito forte, né, uma ideologia mais extremada, não importa se é a esquerda ou a direita, né? A pessoa pensa num mundo, numa utopia, um mundo ideal. As utopias é que tem um conteúdo diferente. Para um é um anarcocapitalismo, é o cúmulo do individualismo, enquanto para o outro vai ser uma sociedade completamente socialista, uma sociedade propriamente comunista. Mas são dois ideais, são dois universos utópicos. Aí a pessoa pensa em leis que seriam as leis dessas sociedades, né? Seriam as leis vigentes, as boas leis para essas sociedades utópicas. E a pessoa começa a defender a existência dessas leis aqui e agora, né? Mas ela não se dá conta muitas vezes de que se nós vivermos aqui e agora, no nosso mundo real, de acordo com regras que são boas nesses mundos ideais, nós podemos acabar provocando muito mais dano, podemos acabar provocando muito mais malefício do que se nós ficarmos com as regras que nós temos. Então é esse tipo de idealismo que não é compatível com a filosofia do Sigwicke. De um modo geral, essa tradição utilitarista, né? Essa tradição de um modo geral consequencialista, exceto por uma coisa um pouco diferente, que é o consequencialismo de regras, o utilitarismo de regras, do qual eu pretendo falar em vídeos futuros, mas essa tradição mais aqui na raiz do utilitarismo, que hoje em dia a gente chamaria de consequencialismo de atos, né? É uma tradição muito fortemente comprometida com a ideia de que o certo e o errado tem que ser determinado pelas circunstâncias do agente agora, pela vida real. Você não pode determinar que para um agente aqui e agora o que é certo fazer dependa de regras que são certas em circunstâncias ideais, né? Regras feitas para condições ideais não podem estipular aquilo que é certo fazer nas condições reais. Então isso aqui é muito presente nesse capítulo aqui do Sigwicke. Então, nesse sentido, o Sigwicke justamente diz que nós precisamos estudar, precisamos saber o quanto das nossas circunstâncias presentes são modificáveis, né? Porque não adianta nada você ter um ideal político que não é efetivamente passível de realização, né? Que não é viável na prática. Então, isso faz parte também da teoria política para o Sigwicke, não defender aquilo que não é passível de ser implementado, né? E um outro ponto também é que nós temos que, ao defender esse ideal, que é o que deve ser, então tem um componente ideal, mas não duplamente ideal, porque o ideal é determinado pelos efeitos na geração presente, pelos efeitos nas gerações existentes. O Sigwicke até chega a falar do nosso compromisso também com o bem-estar de gerações futuras, mas uma consideração que ele faz é que a própria existência dessas gerações futuras ainda é incerta, né? Então nós não podemos saber exatamente quais as consequências das nossas ações para as gerações futuras, e o que deve ser mais determinante, até por ser mais certo, é a consequência das nossas ações nas gerações existentes, né? Nas pessoas que são reais hoje, que vivem hoje entre nós.
Nesse sentido, o Sigwik também considera que seria muito paradoxal se a gente pensasse que o único dever moral que nós temos é o dever moral de criar uma determinada utopia, né? Parece que a crítica dele, né, atingiria justamente esse tipo de ideólogo que nós conhecemos hoje e que está aí tão presente no debate político, esse tipo de ideólogo que leva adiante essa terrível polarização política que nós vivemos e que parece pensar o seguinte: olha, a única coisa que importa é criar a minha utopia. O único dever que eu tenho é o dever de alcançar essa sociedade utópica, né? Então, se não for algo relacionado ao meu ideal, à realização do meu ideal, eu não posso acreditar em nenhum outro tipo de dever moral. Então, é isso que me parece estar aqui orientando o pensamento do Sigwik quando ele denuncia esse modo paradoxal de pensar, de que então a única coisa que você pode fazer no aqui e agora é aquilo que te conduzirá a uma utopia e não aquilo que de fato fará bem às pessoas que estão vivendo aqui e agora. E aqui nesse ponto vem justamente a crítica do Sigwik ao intuicionismo, que parece ser então um modo, um método da ética que nem sequer faz uma distinção entre condições sociais reais e condições sociais ideais, porque esse tipo de raciocínio ético considera deveres éticos como deveres que vinculam a despeito de quaisquer condições. É bem aquela linha de pensamento do Cato: faça-se justiça e pereça o mundo, né? Mas o Sigwik ainda observa que mesmo para esses pensadores intuicionistas, eles ainda têm que levar em conta pelo menos que é preciso que a lei positiva dê um conteúdo para esses deveres morais que eles consideram tão absolutos. O Sigwik não tem em vista que nenhum dever que possa ser absoluto. O intuicionismo, sim, para ele é um modo de pensar, é um método que faz exigências morais absolutas. Mas ele acha que mesmo o intuicionista razoável concederá, acho que ele não conhece certos intuicionistas que eu conheci, né? Mas tudo bem. Ele acha que os intuicionistas, mesmo assim, concederão que a lei positiva é necessária para determinar o conteúdo desses deveres absolutos, né? Então, por mais absoluto que seja um dever, se ele ficar no mero plano da razão, ele ainda será um dever vazio. Esses me parecem ser os principais elementos da relação entre ética e política para o Sigwik, né? Eu destacaria esses dois componentes. Primeiro, a importância da lei positiva. A lei positiva tem uma importância nessa dinâmica da determinação do conteúdo dos deveres. Não existe uma razão pura, mesmo o cálculo utilitarista não seria capaz de determinar precisamente para cada sociedade qual é a regra que os indivíduos devem seguir sem a lei positiva, né? É preciso que se tome então uma decisão política coletiva, uma decisão da sociedade quanto ao conteúdo de certos deveres. E no que diz respeito a criticar a lei positiva, eu destacaria então a importância desse aspecto não extremamente idealista, né? Esse limite, eu diria, do idealismo do Sigwik. Tem um idealismo, como eu disse, porque tem uma preocupação com o que a lei deveria ser, mas é o que a lei deveria ser no mundo como ele é, e não o que a lei deveria ser no mundo como ele também deveria ser. Então seria isso, né? Uma apresentação bastante grosseira, rudimentar desses aspectos do pensamento do Sigwik. Fica o meu convite para que você mesmo faça a leitura do capítulo e tire suas próprias conclusões.
Até porque, como eu já mencionei, você pode fazer o download gratuito da tradução dessa obra no site da Fundação Calouste Gulbenkian, bastando para isso que você faça o cadastro no site. Então aproveite para ir fazendo a leitura da obra do Sigwijk. Até o próximo vídeo, a gente se encontra lá.